E daí, para encerrarmos, nós vamos para a doença vascular periférica, tá? Essa doença vascular periférica nós vamos ver com relação à insuficiência venosa e à insuficiência arterial, tá? Então, dentro da doença vascular periférica, nós vamos estudar duas doenças, que é a insuficiência venosa e a insuficiência arterial, ok? Então, a gente vai dar início pela insuficiência venosa, que é o resultado da êxtase venosa, trauma da parede da veia, o aumento da coagulação do sangue, tá? Isso aí, pessoal, ele vai ser resultante em veias varicosas e tromboflebite. Então, aqui nós vamos trabalhar, né, a questão dos trombos, dos coágulos sanguíneos, certo? Que são formados nas veias, principalmente aí dos membros, né, inferiores. Então, como insuficiência venosa, nós temos dois tipos de patologias, as veias varicosas, né, dois tipos de resultados aí de insuficiência venosa, as veias varicosas e a tromboflebite, né, são causadas pela insuficiência venosa. Então, como veias varicosas, são veias tortuosas e dilatadas, vistas geralmente nos membros inferiores, tá? Então, realmente a gente consegue observar essas veias varicosas, tá? Muitas delas calibrosas e a olho nu. Os sintomas: sensação de peso nas pernas, dor incômoda após ficar muito tempo em pé, câimbras noturnas, desenvolvimento de úlceras varicosas nas extremidades afetadas. Então aqui, pessoal, essa questão, essa sintomatologia, ela tende a ficar mais intensa, como aí a dor incômoda e as câimbras noturnas, devido ao paciente ficar muito tempo em pé, né? Muito tempo deambulando e muitas vezes nem ter como ter algum espaço de tempo para ter uma elevação dessas pernas, para ter um repouso nessas pernas. O tratamento dessas veias depende da gravidade do distúrbio, né? Vai depender da gravidade, do calibre, nessa gravidade entra aí na questão do calibre dessas veias, tá? Entre o repouso e a elevação dos membros inferiores, né? Como eu já tinha falado para vocês, quando a gente vê os sintomas, tem pessoas que não têm esse tempo de ter durante o dia, né? De ter esse repouso e de conseguir elevar os membros inferiores. E as meias elásticas, tá? Como diagnóstico, pessoal, na realidade são os sintomas, certo? O diagnóstico aqui das veias varicosas é a própria sintomatologia do paciente e o que a gente observa no exame físico dos membros inferiores. A tromboflebite, que é outra insuficiência venosa, tá? É uma inflamação de veias superficiais e profundas com a formação de um coágulo sanguíneo. O desenvolvimento de um trombo, coágulo, é uma grande ameaça quando as paredes das veias ficam inflamadas, em consequência de uma condição venosa, tá? E nós temos que ter um cuidado, por isso que devemos orientar esse paciente ao repouso, certo? A orientar esse paciente a não deambular muito, a não ficar muito tempo em pé, mexendo as pernas, como prevenção para que esse trombo não venha a se soltar, tá? E vir a tornar-se um êmbolo e realmente causar um entupimento em outras veias, certo? Então, como sintomas da tromboflebite, nós temos calor, vermelhidão, dor e sensibilidade. O diagnóstico, ultrassonografia Doppler e a fletografia, que vai ver a extensão da luz do vaso, da veia, tá? O tratamento, repouso ao leito para impedir ou dificultar o deslocamento do coágulo e analgésicos, ok? Então, ele vai diminuir aí essa dor, né? E essa sensibilidade aí dessas veias. E o repouso, né, a gente faz como prevenção para evitar o deslocamento desse trombo e virar aí uma embolia em outros vasos.
como insuficiência arterial, que é o outro tipo de doença vascular periférica, tá? Essa insuficiência arterial, ela é causada por hipertensão, aumento do colesterol, obesidade, fumo, diabetes, sedentarismo. E como resultante disso tudo, nós temos a famosa, né, aterosclerose. Então, pessoal, só pelo conceito aí, né, causal, vocês já observam que o fator de risco maior aí realmente é o estilo de vida, tá? Então, é evitar aí os fatores de risco. Quando a gente evita os fatores de risco, nós vamos trabalhar aí na prevenção da insuficiência arterial. Então, como sintomas, o paciente vai apresentar câimbras fortes nos membros inferiores. O diagnóstico são os sinais e os sintomas, tá? A questão dos exames laboratoriais para identificar aí o nível de colesterol, a diabetes, o próprio estilo de vida do paciente, a questão do sedentarismo, a obesidade, tá? E o tratamento é controlar os fatores de risco, porque os fatores de risco, tá, são os que vêm a desencadear aí a insuficiência arterial, ocasionando aí a aterosclerose, ok? E daí a gente encerra nosso sistema cardiovascular. Vou passar um teste para vocês, que vocês vão fazer baseados nele, tá? E daí a gente só falta um conteúdo, que é o de exames, e nós vamos trabalhar ele logo no início da próxima semana.